Então já entendeu tudo? Vamos começar a gravar? Beleza, então. E aí, internautas e internautos, beleza? Estou aqui hoje para começar o nosso primeiro vídeo oficina sobre teatro. E como tema para esse primeiro vídeo, eu escolhi os 27 erros do ator. E para nos ajudar, eu convidei o Inho. Ele estará aqui para nos ajudar em alguns vídeos. E aí, Inho, tudo bem? Preparado para os nossos vídeos? Então vamos lá! E para falar sobre os 27 erros do ator, eu vou falar de uma forma regressiva, para tentar entender melhor. O estrelismo. O estrelismo pode dizer que vem do exibicionismo, né? Essa é uma fase a qual o ator passa. Lógico que alguns demoram muito com essa fase, né? Eu acho que o principal que tem que entender é que o teatro, a arte, não gira em torno do nosso umbigo. Grandes nomes da arte já se foram, e nem por causa disso ela deixou de existir. Baixa os olhos. O ator, acreditando que a interpretação está somente no olhar, ele, com medo de interpretar errado, ele fica olhando para baixo por uma forma de proteção, achando que assim não iria errar, mas está errando. É ignorante em relação ao seu próprio corpo. É necessário o ator ter uma preocupação com o seu corpo. Não estou falando que ele tem que ser bombadinho, fortinho, mas eu estou falando em ter uma disposição para poder enfrentar grandes espetáculos que irá apresentar. E quando fala em uma preocupação corporal, estou falando também da sua voz, de se preocupar em manter uma voz saudável, uma garganta saudável, para poder ajudar na sua interpretação. Não tem relacionamento com a plateia. Eu já ouvi de muitos colegas meus falando de técnicas para não precisar encarar a plateia, como olhar acima da plateia. E eu não entendo o porquê desse medo que tem de encarar a plateia. Eu acho muito importante o artista ter esse contato com a plateia, porque assim vai saber o que está funcionando e o que não está. Nunca ouve os outros artistas. Eu acho que esse erro acontece porque o ator acredita que só no que ele acredita ou só nas opiniões do diretor já basta. E ouvir os seus colegas de trabalho é muito importante, porque eles podem te passar ideias ao qual vai ajudar eles a acrescentarem uma piada e assim crescer o seu personagem também. Torna-se sua própria plateia. Isso acontece quando o ponto de concentração recai sobre ele mesmo. É dependente de mobílias e de adereços. Quando o ator tem uma dificuldade com a sua interpretação, ele começa a utilizar de mobílias ou de adereços para poder preencher aquele vazio da sua interpretação. Então, por isso, ele tem a necessidade de sempre ter alguma coisa para poder se esconder ou para poder utilizar, achando que assim vai preencher o que falta de interpretação nele. Tem relacionamentos supérfluos com outros atores ou com a peça. Isso é bem parecido com o que eu falei antes. Só que esse lembra um pouco aquele ator que não se acha na necessidade de ir nos ensaios ou de ler o texto na hora e já interpreta. É necessário essa interação com os colegas de trabalho, porque assim você pode ganhar mais com o seu personagem e assim saber como funciona a interpretação do seu colega, e caso ele esqueça as falas, você pode ajudar e assim ajudar a si próprio. Não sabe aceitar direção. Muitas das vezes o ator ele aprende muitas coisas na sua trajetória, ou até mesmo ele tem uma visão do seu personagem que debate com o que o diretor manda fazer. Mas é importante ouvir o diretor, porque ele está tendo uma visão de fora e ele sabe o que é melhor para a peça. Por isso, mesmo que você ache que esteja errado, é legal você ouvir o seu diretor. Não projeta sua voz ou suas emoções. Fala para dentro. Por uma forma de medo, eu acho, de ser julgado, o ator ele começa a se esconder. E não só corporalmente, mas também na sua voz. Ele começa a falar para dentro, começa a falar baixo, com medo de falar algo errado ou com medo do julgamento.
Mas é muito importante o ator saber se expressar, entender o que está falando para poder projetar melhor a sua voz. Uma ideia boa que eu posso passar é você sempre pensar que tem uma velhinha sentada lá no último banco e ela tem um pouco de problema de audição. Então é importante você falar alto para ela poder ouvir melhor, porque ela pagou e ela tem o direito de ouvir. Tem medo de tocar os outros. Sinceramente, eu não entendo por que existe esse medo de tocar o colega. Quando eu falo em tocar o colega, eu não estou falando em tocar partes íntimas, até mesmo às vezes dar a mão, ou um abraço, ou um beijo no rosto. O ator tem este medo, tem essa dificuldade. Por isso é bom você trabalhar isso para não acontecer isso com você. Quebra a cena, atrapalhando os outros atores e direção. Levando para aquela frase clichê de deixar os seus problemas do lado de fora, isso acontece no teatro também, como em todas as outras profissões. É bom você ficar concentrado com o seu trabalho, porque às vezes você está numa cena e acaba lembrando de alguma coisa que tem que resolver, e isso acaba te atrapalhando, você acaba saindo do seu personagem, esquecendo o seu texto e pode te causar grandes problemas. E grandes problemas para a peça também. Não tem sensibilidade com a caracterização. O ator, quando pega um personagem, é necessário ele estudar aquele personagem, não somente decorar suas falas e interpretar. Desta forma, entendendo o seu personagem, ele vai entender como caracterizar melhor o seu personagem. E assim não ficar algo supérfluo, ficar algo estranho, né? É exibicionista e sente o melhor em cena. Bem, esse eu vou bater novamente da tecla do se achar o melhor. Então entra aquilo que eu falei daquela outra vez. Muitos artistas já se foram e nem por causa disso a arte deixou de existir. Emociona-se com suas próprias falas. A emoção está em todas as pessoas. E você é capaz de pensar, ah, mas em uma cena forte, se eu chorar vai ficar lindo. Depende. Se na cena o seu personagem for um personagem duro que não chora, então não vai ficar bonito, vai ficar estranho. Por isso eu falo que é muito importante você ouvir a direção e acreditar no que ele está falando. Veste seu figurino desajeitado, sua maquiagem é grosseira. É importante o ator ter o cuidado com sua maquiagem e seu figurino, para assim passar o melhor do seu personagem, o melhor da sua interpretação. Perde deixas e é insensível com o tempo. O ator, entendendo o seu personagem e entendendo o texto, vai conseguir trabalhar melhor este lado. Porque se você trabalha superfluamente, eu não sei se a palavra existe, né, mas superfluamente. Mas de qualquer forma, se ele não tem um cuidado com o seu texto, ele vai acabar perdendo a deixa que o seu colega dá. Ou então, quando falta muitos ensaios, achando que não precisa ensaiar, não vai captar as deixas que o seu colega vai te dar. Por isso é muito importante entender o texto, entender o personagem e ir nos ensaios. Não tem sentido do tempo. Na hora de encenar, é bom você ter a consciência do tempo para tudo. O tempo da comédia, o tempo do romance e daí vai. Isso é um trabalho ao qual o ator vai aprendendo com o tempo e melhorando a cada dia. Para explicar melhor, o tempo é o reconhecimento do outro dentro da realidade teatral. Não cria movimentação em cena. Às vezes tem atores que não entendem o seu personagem ou tem medo de tomar algumas atitudes e não sabe para onde ir. Por isso que o diretor às vezes trabalha com ele como se fosse uma marionete, né? Falando, vai para a direita, vai para a esquerda. Por isso é bom você, quando criar o seu personagem, você dá o seu melhor, dá o máximo de interpretação, porque é melhor o diretor retirar coisas do que ter que ficar colocando para melhorar a sua interpretação. E assim melhorar a fotografia. Repete de voz baixa as falas dos seus colegas enquanto estão sendo pronunciadas. Às vezes nós ficamos 1, 2, 3 meses ou mais tempo ensaiando. Então com isso nós acabamos decorando as nossas falas e as falas dos nossos colegas.
Isso pode ser bom, principalmente quando o nosso colega esquece de alguma fala, e assim nós podemos soltar alguma deixa, ajudando eles. Mas às vezes isso pode nos atrapalhar se começarmos a falar de voz baixa o que ele está falando, pronunciando. E mesmo que o nosso público não saiba, não conhece a peça, mas fica feio e dá para a plateia ver que você está errando. Geralmente repete o que leu erradamente. No início dos ensaios, até rola você errar e voltar. Mas a partir de um tempo, é bom você entender o texto, não apenas decorar, porque na hora da apresentação, você não pode, calma aí, errei, vou voltar. Você tem que soltar algum caco para poder preencher aquilo que você errou. Logicamente que o melhor é você decorar e entender o que vai dizer. Mas apenas decorar não é o suficiente, porque pode acontecer de você esquecer e assim ficar parado, sem fazer nada e voltar para poder falar novamente. Sua expressão é pobre, apressa e atropela sua própria fala. Bem, eu vou sempre bater dessa tecla de trabalhar o personagem. Muito fundamental. Não apenas decorar e falar. Quando você entende o seu personagem, você não vai ter uma interpretação grosseira, você não vai ter uma maquiagem, um figurino e uma interpretação bruta, né? E tem que tomar cuidado com a fala do outro também, para você não falar a fala em cima dele ou falar em cima de outra fala que era sua mesmo, né? Ler rigidamente e mecanicamente as suas falas, ou esquece suas falas. O cuidado com o seu texto, cuidado com o seu personagem é muito importante, para você não chegar na hora da interpretação e você não interpretar como estava lendo. Se bem que interpretar assim também, ler assim também seria, sei lá, uma criança da primeira série, não sei. Necessita sentar no palco. Por uma forma de proteção, por uma forma de não saber o que fazer, ele acaba sentando no palco para não precisar se preocupar em criar toda essa movimentação. Então ele senta no canto, achando que sentando ali já vai poder passar toda a interpretação dele. Se a peça pedir isso, beleza. Mas se não pedir, é bom você se preocupar com isso. Tem movimentos de cenas desajeitado. Anda para lá e para cá sem objetivo. Às vezes o ator, com medo de ser um ator marionete, ele começa a criar movimentos, começa a ter atitudes que não condiz com o seu personagem e nem com a peça. Por isso é importante entender o personagem, para poder saber quais são as movimentações necessárias para aquele personagem e quais são as melhores movimentações para aquela peça para criar uma boa fotografia. Aí entra aquilo, confia no diretor. Não sabe onde colocar as mãos. Muitas das vezes o ator pensa que a interpretação está no olhar ou na forma de falar. E a interpretação está no corpo todo. Por isso é importante você ler sobre o corpo fala, coisas do tipo, para você entender a melhor forma de interpretação. E as mãos é algo muito importante, pois falamos com as mãos o tempo todo. Então é bom você entender como que o corpo fala e o que significa cada movimentação. E porque desta forma vai auxiliar muito na o que fazer com suas mãos. Tem medo intenso do palco. Bem, sobre isso... Bem, eu acho que eu não preciso explicar, né? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, manda um curtir, se inscrevam no nosso canal e entrem no nosso site. E curtam outros vídeos também. Espero que tenham gostado e até a próxima.